Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos continuar conversando sobre cilindro, mas hoje nós vamos falar sobre área de cilindro. Eu sou o professor Tony e trabalho no Colégio Estadual do Paraná, aqui em Curitiba. Então vamos ver lá nossos objetivos de hoje. Vamos operar com as propriedades fundamentais dos cilindros, né, dos corpos redondos, relembrando, né, corpo redondo, né, é aquele corpo onde nós não conseguimos colocar todas as faces pertencentes a um plano, né? Por exemplo, o cilindro, a parte arredondada, a face arredondada, vai ter que ter infinitos planos para conter exatamente o formato 3D dele. Resolver situações, problemas envolvendo área de cilindros. Então a gente vai se fixar hoje especificamente na área do cilindro. Vamos relembrar um pouquinho, né? Vocês lembram que cilindro é um sólido de revolução. Apenas o cilindro é um sólido de revolução? Não, a gente vai ver outros sólidos que são revolução. Eles são baseados no seguinte: revolução significa que eu vou ter a partir de um polígono gerador, vai girar em torno de um eixo e vai formar exatamente o nosso sólido de revolução. Então, o que significa isso? Vamos dar uma olhadinha. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho um retângulo, né? E eu tô aqui, o eixo aqui está localizado exatamente no vértice C e no vértice B. E aqui eu vou fazer ele girar no sentido anti-horário, né? Nesse sentido anti-horário aqui. Fazendo um giro, ele vai formar exatamente o meu cilindro. Tranquilo? Poderia, em vez do eixo estar aqui, vertical, eu poderia colocar na horizontal e fazer ele girar também, formando um cilindro, né? A gente viu que nós temos dois tipos de cilindro. O cilindro reto, que é este caso aqui, aonde a altura vai estar formando 90 graus com a base, mas a gente também pode ter o cilindro oblíquo, que é quando esta angulação for diferente de 90 graus. São os dois tipos de cilindro. E a gente vai conversando, rememorando esses conceitos que a gente já viu nos vídeos anteriores, exatamente para fixar esse conceito que é bastante importante para nós. Então vamos lá. Então vamos começar falando sobre o cilindro reto, né? Relembrando aqui o conceito, né? A distância entre a base inferior e a base superior vai ser a altura, né? Porque a gente vai usar esse conceito bastante. Então imagina agora que eu estivesse abrindo o nosso cilindro. O que significa abrindo o nosso cilindro? Nós estamos planificando, né? Colocando em um plano todas as faces do nosso cilindro. Então, as duas bases, né, a base inferior e a base superior, que são formadas pelo quê? Por um círculo, né? Não confundir círculo com circunferência. O círculo é a área, né? A circunferência é a linha em torno do círculo. Tranquilo? E aqui a parte lateral, que a gente a partir de agora vai chamar de área lateral, é como se eu abrisse, ó, cortasse ela e abrisse. Quando eu faço isso, estou planificando as duas áreas da base, são dois círculos de raio R, tá? E eu abri aqui e formou, daí a nossa área lateral do cilindro reto vai ser formada por um retângulo. Aonde este lado aqui do retângulo é exatamente a nossa altura, e essa nossa base aqui do retângulo, ela não estava em torno aqui do nosso círculo, ou seja, estava formando a circunferência em torno do nosso círculo. Então a gente precisa relembrar o comprimento da circunferência. Como é que a gente calcula o comprimento da circunferência? 2πr. Então, portanto, esta base aqui vai corresponder a 2πr. Joia? Então aqui nós temos a área lateral, que é um retângulo, e as duas áreas da base, que é um círculo. Relembrando, a área do círculo, πr ao quadrado. Então vamos organizar melhor sobre isso. Então a área lateral é a área desse retângulo. A base vezes a altura, então a base é 2πr vezes h, que é a altura. Portanto, a área lateral, a partir de agora, a gente vai considerar 2πrh. Tranquilo? Nossa formulazinha que a gente sempre vai utilizar. A área da base do nosso cilindro são duas sempre. Tem que relembrar que são sempre duas. É um círculo. Como é que a gente calcula? πr ao quadrado. Joia?
Então, a área total, o que seria a área total? Seria a soma das áreas da base mais a área lateral. Então, somamos a área lateral, só que lembrando, nós temos duas bases circulares, então nós vamos multiplicar a área da base por 2. Tranquilo, gente? Então, vamos à frente e aplicar esses conceitos, né? Vamos ver o primeiro exercício aqui, ó. Calcule a área total do sólido obtido pela rotação completa do retângulo de dimensões 4 e 12 centímetros, em torno, primeiro do eixo menor, depois em torno do eixo maior. Então, o que eu aconselho vocês para resolver essa questão? Desenhe um retângulo, não precisa nem fazer dentro das medidas, mas um desenho que facilite o entendimento que você tem. Desenha 4 de altura e 12, por exemplo, aqui, e você primeiro vai fazer ele girar no lado menor. Então imagine lá, vejam qual que é o raio, qual que é a altura, para poder aplicar na forma da área lateral e na área da base. Depois vocês vão inverter, vocês vão girar ele no eixo, em relação ao lado maior, que vai ser o nosso eixo. Daí você identifica o que é o raio, o que é a altura. Tranquilo? E daí a gente vai aplicar exatamente as duas formulazinhas. Área lateral, 2πrh, anotem aí, a área lateral, e a área da base, πr ao quadrado. E a área total é a soma da área lateral mais 2 vezes a área da base. Tranquilo? Então, vou dar um tempinho para vocês resolverem esse exercício, tá? São 2 partes do exercício. E vocês vão responder para mim aqui quanto que vai ser a área total girando pelo lado menor do retângulo e girando pelo lado maior. Um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a discutir o resultado que vocês obtiveram.
E aí, galera, conseguiram resolver? Tenho certeza que sim, exercício tranquilo, vamos lá. Seguindo aquela dica, né? Sempre que a gente puder fazer uma representação pitográfica, desenho, facilita muito o entendimento da resolução. Então, nós temos as dimensões do retângulo 4 e 12 centímetros. Primeiro, vamos atacar a parte que ele vai girar pelo lado menor. Então, ó, aquele desenho que eu coloquei para vocês, ó. Fiz o retângulo, ele vai girar, o meu eixo de rotação vai estar do lado menor e eu vou fazer o giro e vai formar exatamente o meu círculo, o meu cilindro ali. Tranquilo? Então, aquilo que eu disse, a área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Lembrando, a área da base é o quê? πr ao quadrado, então vai ficar 2πr ao quadrado. A área lateral, 2πrh. Tudo bem? Tranquilo? Agora é só substituir. Qual é o raio que a gente vai ter quando ele está girando pelo lado menor? Portanto, o raio aqui vai ser 12. Tranquilo? Então, nós vamos substituir aqui o 12. E aqui também o 12. E a altura, quem vai ser? Vai ser exatamente o lado menor aqui, que nesse caso vale 4 centímetros. Substituir o 4 ali. Eu vou fazer 12 ao quadrado, 144 vezes 2, vai dar 144 vezes 2, 288 π. Tranquilo? E aqui a mesma coisa. 2 vezes 12, 24, 24 vezes 4. Somando os dois, deu 384 π centímetros quadrados. Tem alguém que vai perguntar, professor, eu posso deixar esse π aí? Depende, vai depender da questão que você está em lá. A maioria dos casos, hoje em dia, das questões principalmente fechadas, que tem letra A, B, C, D e E, por exemplo, ela normalmente deixa em função de π. Se o valor não tiver explicitado o π, se ele não falar nada, você usa o 3,14, tá? Ou se o problema der um outro arredondamento, você usa o arredondamento do problema. Aqui nós não dissemos nada, vamos deixar dessa maneira indicada. Já terminamos primeiro a rotação pelo lado menor. Agora a gente vai fazer a rotação pelo lado maior. Então aqui nós rotacionamos pelo lado menor, agora a gente vai rotacionar pelo lado maior. Coloquei o retângulo agora, só para ficar mais fácil de visualizar o lado maior aqui na vertical, tá? Mas vocês colocariam da maneira que vocês quisessem. E ele vai girar aqui. Vamos identificar qual que vai ser o raio agora. O raio agora, portanto, vai ser 4. E a altura agora, quanto que vai ser? 12. A gente identificou os dois principais problemas que a gente tinha. Agora é só aplicar na fórmula. Área total, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. A área da base, πr ao quadrado, então 2πr ao quadrado. Área lateral, 2πrh. Joia! Agora é só substituir. O raio agora é 4, substituindo os dois lugares, e o h, que é a nossa altura, é 12. Fazendo a nossa continha aqui, portanto, a nossa área total deu 128 π centímetros quadrados. Uma dica só que eu quero dar. Para aquela galera que vai fazer principalmente vestibular, onde a discursiva é matemática, vai ter matemática, não esquecer de sempre colocar a unidade, tá, gente? E tomar cuidado também nas múltiplas escolhas se a unidade está cabendo, porque às vezes você pode ter a resposta correta, mas a unidade de área está errada. Então sempre tomar muito cuidado com essa indicação do que significa aquela grandeza, que é muito importante. Não é só para matemática, mas nós estamos aqui hoje falando da matemática, mas para a física vai ser a mesma coisa e a gente tem que tomar cuidado bastante. Vamos agora continuar praticando, vamos dar uma olhada aqui no exercício 2 agora. Vamos mudar um pouquinho do foco, mas continuando a mesma ideia da área total e da área lateral aqui. Um tanque tem a forma de um cilindro reto com alturas de 3 metros e área total vale 20 π metros quadrados. Então agora eu tenho a área total e tenho a altura. Eu quero calcular em metros qual que é o raio da base desse tanque. Aqui a gente já começou agora um exercício mais aplicado, né? A forma de um tanque de um formato cilíndrico é muito comum. Quando você vai aí pelas estradas, vocês veem muitos cilindros sendo utilizados, por exemplo, em silos, né? Em silos onde guarda grãos pelas estradas aí do Brasil, você vê
e que é um formato muito utilizado. Das caixas d'água que tem em nossa casa também são normalmente, hoje em dia, são um formato cilíndrico. Tem outros formatos, mas é um formato muito utilizado. A gente já falou em embalagem assim por diante. Então, o que eu tenho? Então, primeiro organize. Eu tenho a área total, que é 20 π metro quadrado, e tenho a altura. Eu quero saber o raio. Como é que é a área total mesmo? É 2 vezes a área da base mais a área lateral. Área da base, πr ao quadrado, área lateral, 2πrh. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos conferir o resultado. E aí, galera, resolveram? Vamos dar uma olhadinha agora aqui. Então, nós já tínhamos a altura e tínhamos a área total. Então, sempre organizando. Pegando que a área total é 2πr ao quadrado mais 2πr vezes h e substituindo área total 20π, no lugar do r é exatamente o que a gente quer saber e a altura vale 3. Tranquilo? Fizemos a substituição. Agora vamos fazer a continha. O que eu tenho em comum das duas aqui? Eu consigo, ó, 2πr. Então eu coloquei em evidência 2πr. Consequentemente, eu posso simplificar o 2π aqui, o π com o π do outro lado. Tranquilo? Já posso simplificar direto. Ficou dentro aqui r mais 3. Agora, eu quero saber o R, né? Então, eu vou isolar o R. Posso passar o 2 dividindo. Então, ficou 10 igual a R, que multiplica R mais 3. Então, esta expressão a gente vai ter que resolver para achar exatamente o nosso R. Para resolver aqui, eu vou ter que fazer a distributiva. R vezes R dá R ao quadrado, R vezes 3, 3R. O 10 passou para o outro lado, portanto, caímos numa equação de segundo grau, né? Uma equação de segundo grau para a gente resolver.
Aplicando Bhaskara, substituímos o A vale 1, o B 3 e o C menos 10. Fizemos a substituição na forma de Bhaskara, nós vamos resolver aqui. Chegamos aqui que vai dar menos 3 mais ou menos 7 dividido por 2. Vamos fazer menos 3, menos 7, menos 10 dividido por 2, menos 5. Não tem sentido a gente falar em raio negativo. Então vamos ver o positivo. Menos 3 mais 7, 4 positivo, dividido por 2, 2 metros. Então, portanto, o raio procurado era 2 metros. O exercício 3. Quantos centímetros de folha de Flandres são necessários para construir uma lata de óleo com tampa na forma de um cilindro reto, tendo 8 centímetros de diâmetro de base e 18 centímetros de altura? Então, a folha de Flandres, eu até coloquei uma fotinho aqui, é utilizado principalmente para fazer latas em geral. E a lata de óleo é muito tradicional. Hoje em dia tem muito de plástico, mas a lata de óleo ainda se mantém. Então nós temos o diâmetro, nós queremos saber a área total, né? Então nós estamos querendo saber a área total. Nós temos o diâmetro é 2 vezes o raio e sabemos que a altura vale 18 centímetros. E eu quero saber então quanto vai ser a área total. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos para conferir. E aí, galera, conseguiram resolver? Tenho certeza que sim. Então, nós temos que o diâmetro vale 8, portanto, o raio vale 4. E temos que a altura vale 18. Nós queremos saber a área total dessa folha de Flanders que vai ser utilizada para fazer a nossa lata de óleo. Então, diâmetro 8, raio 4, área total 2 vezes a área da base vezes mais a área lateral, área da base πr ao quadrado vezes 2, que são 2, área lateral 2 vezes πrh.
Substituindo agora na fórmula, o π agora eu substituí 3,14. O raio 4, 2 vezes 3,14 e o raio 4 e a altura 18. Fazendo toda a operação, deu, portanto, que a área total 552,64 centímetros quadrados. Usei aqui nesse último exemplo da nossa aula de hoje, exatamente para vocês verem que também pode fazer a substituição do 3,14. Tranquilo? Quem resolveu e não tinha colocado, é só pegar o resultado final teu e multiplicar por 3,14 e vai dar esse resultado aqui. Tranquilo, gente? Então, neste vídeo nós conversamos exatamente sobre a área de um cilindro. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.